Olá pessoal do canal, sejam muito bem-vindos aqui no canal. Hoje a gente está com um bate-papo com o Celso. O Celso é um consultor tributário e contador que sempre trabalhou com grandes empresas, com grandes empresários aqui da nossa região. Então esse é o Celso, seja bem-vindo Celso no nosso canal, no nosso vídeo. Nós vamos falar um pouquinho sobre vendas, sobre negócio, sobre empreendedorismo. Muita gente está começando seu negócio, não sabe muito o que fazer, não sabe qual rumo deve tomar, quais passos deve seguir. Então o Celso vai estar dividindo com a gente hoje aqui um pouco do seu conhecimento. Ele tem uma bagagem muito grande e ele vai estar compartilhando conosco aqui hoje. Seja bem-vindo, Celso. Celso, qual a importância que o senhor vê para separar, uma coisa que eu vejo muito hoje, que as pessoas não conseguem separar a pessoa física da pessoa jurídica. Qual a importância que o senhor vê isso dentro de uma empresa? Olha, é suma importância o gerente, o diretor, o empresário ter noção disso. E mesmo não só pequenas empresas, empresas maiores, guardando as proporções, correm o mesmo risco. São duas coisas distintas, a pessoa física, o investidor, e a pessoa jurídica. Então, o que a gente fala quando mistura? Que a pessoa não tem controle dos gastos dele, da vida particular, do nível, do padrão de vida dele, e põe a empresa pagando tudo isso. Então, isso ultrapassa a capacidade dela de pagar. Quando ultrapassa, então ele vai perdendo capital, começa a perder venda por falta de dinheiro para financiar, ele vai tendo que buscar dinheiro no mercado financeiro mais caro, e cada vez mais ele vai entrando num ciclo vicioso, onde que ele perde o controle da empresa, às vezes, em função disso, que ele mistura a vida particular dele com a empresa, a pessoa jurídica, como se fosse uma coisa só. São bem distintas, até parte tributária isso é distinto, a pessoa jurídica é distinta da pessoa física, mas a pessoa tem que ter essa noção. Então a melhor coisa de todas as empresas, desde a pequena até a maior, ela tem que ter um controle disso aí, da retirada do sócio. Então tem que ser fixada a retirada. Isso talvez seja um custo que a empresa tem que suportar, porque ele trabalha para ela. É diferente de lucro. Lucro, após apurado, você pode reinvestir na empresa ou retirar para a pessoa física e tal, mas não, no dia a dia, essa retirada dele da empresa, ela tem que guardar proporções com o lucro que ela está tendo, porque se ele tirar isso aí mais que o lucro, ele vai necessariamente fazer que ela decline no correr dos anos. Porque às vezes a pessoa abriu agora a sua empresa, abriu sua loja agora e começa a ver muito dinheiro e acha que é tudo dela, né? Não consegue separar, aí não tem um caixa separado para fazer seu salário e o salário da empresa. Essa é uma ilusão que a pessoa cria, porque venda não quer dizer lucro, né? Então ele movimenta muito dinheiro, mas suponhamos que um mês está ruim, você trabalhou próximo de zero e ele mantém as despesas dele e cobrança da empresa. O que a empresa vai fazer? Ela vai tirar capital de giro para pagar as despesas dele particular. Então é muito importante um empreendedor, e você pensa ao pequeno, a todos, qualquer tamanho, tem que ter essa preocupação. Porque se ele não tiver essa preocupação em controlar a retirada dele e misturar com faturamento, pensando em lucro, faturamento não é lucro, ele corre risco de inviabilizar a empresa dele num curto período de tempo. Porque às vezes a gente vem falando, eu vendi 10 mil, vendi 30 mil, 40 mil, a pessoa acha que aquilo ali é o lucro dela, né? E ela esquece de tirar toda a despesa da sua loja. Aí muitas vezes você fala, fiquei rica, então salário de 30, 40 mil, mas assim, esquece de separar. Aí que vem onde muitas pessoas passam por uma barra financeira e não conseguem se controlar, né? O senhor tem visto assim também? Ele tem que separar bem claro, são duas coisas distintas. Quando ele vende, ele tem que repor estoque. Então isso não é custo, isso é reposição de estoque. E do lucro que ele conseguiu, ele tem que pagar as despesas fixas e variáveis. Depois disso aí que vai sobrar lucro. Então é uma conta bem fina que tem que ser feita, porque no dia a dia, né, no corre-corre, um mês passa rápido, 6 meses passa rápido, um ano passa rápido, e se ele não tiver atento a isso, ele vai inviabilizar toda a economia que ele teve na vida, que investiu num bom negócio, num negócio lucrativo, mas porque ele não separou a pessoa, cobrou da pessoa jurídica mais daquilo que ela dava conta de pagar. Isso é um erro que muitos empresários
Igual a gente estava conversando aqui antes, que o senhor mesmo comentou, a pessoa trabalha e tem um salário de R$ 1.500, aí abre sua empresa, tem seu negócio e começa a ganhar 6, tem um faturamento de 6, 10 mil, então como era acostumada a ter 1.500, aí falou, opa, então tá bom demais, mas assim, não vê que às vezes, sei lá, como é no início, é melhor ter uma base primeiro, né, esperar para poder pagar ter um carro mais caro, ter um celular mais caro, primeiro é melhor ter uma base, né, para depois partir para um ponto desse. Existe uma coisa que o empresário tem que ter noção, e principalmente tratando-se do empreendedor, do início, ele tem que ter noção de que o que ele vai investir no lugar que dá lucro. Então, se ele monta um negócio, uma empresa, uma loja, deu certo, está tendo lucro, ele tá caminhando, ele está crescendo, aí com o primeiro, cuidou de tudo isso aqui, a empresa cresceu, aí tem um lucro, um capital de giro. Ele, ao invés de investir no próprio negócio que está rentável, porque ele é de origem de fazenda, ele compra um terreno rural. Só vai dar despesas. E aí ele vai capitalizar a empresa, deixar a empresa capitalizada, para ela melhorar melhor, ela mesmo financiar suas vendas e comprar à vista com descontos maiores e tal, ele compra um terreno rural, porque o avô dele é rural, vai só dar despesa, vai descapitalizar a empresa, tirar a capacidade financeira dela e ainda vai trazer mais despesa ainda para a empresa suportar. Então, muitos cometem um erro assim. Então, a gente imagina assim, o dinheiro deve ficar onde que está sendo rentável. E também a pessoa tem que procurar manter ali, ter um fundo de caixa, né, Celso? Uma reserva, que muitas pessoas não buscam isso. Pessoas querem entrou aquele dinheiro, quer ter aquilo ali, gastar todo o dinheiro e esquece que a empresa precisa de manutenção, pode precisar usar e aquele fundo de caixa, principalmente para quem trabalha com loja, assim, tem que ter uma reserva até para comprar mercadoria, então tem que ter um capital de giro, né? Existe, muita gente fala assim, eu estava indo bem, depois a concorrência me anulou. Não, a concorrência, ela planejou mais, esforçou mais, trabalhou mais, investiu mais. Ela simplesmente não te mata à toa. Você talvez tem que achar o erro, onde que foi. Normalmente comete um desses erros aí. Se descapitaliza a empresa, você perde a condição de você comandar. Quando você depende do cartão de crédito para te antecipar, depende de vender, sabe? Você começa a depender de outras pessoas, você perde a capacidade de gerenciar satisfatoriamente a empresa, o empreendimento seu. Entendi. Celso, e o que seria um dos pontos de equilíbrio financeiro de uma empresa? São um ponto de equilíbrio financeiro, se você for usar fórmulas matemáticas, tem toda os dados, estruturas para se analisar. Mas um dos pontos que deve ser muito preocupar e olhar isso aí é o lucro. Qual que é o equilíbrio? Se eu zerar a minha empresa, quer dizer, o que eu ganhei e o que eu gastei com despesas, não aquela pessoa física lá, que eu gastei com despesa para manter a minha empresa, se zerou, menos mal, todo do mesmo jeito. Mas ele tem que ser positivo para que aconteça isso que você está falando, eu continuar investindo, melhorar a situação. Então, é esse ponto de equilíbrio, o empresário, o empreendedor, ele tem que estar sempre preocupado. Ele tem que estar sempre vigiando, fazendo um caixa, fazendo uma apuração de haveres, né? Os balanços, pela legislação, somente uma vez no ano, mas as empresas maiores já fazem mensalmente, no mínimo, né? E mesmo mensalmente, ela ainda às vezes fraciona a empresa dela em 3, 4 setores, para analisar se um setor não está prejudicando o outro. Às vezes você está com um lucro de X, mas teve 2 setores da sua empresa e está negativo. Você tem um lucro, você ficou satisfeito com o lucro, mas se você não tivesse aqueles 2 setores da empresa, você teria ganhado mais. Então eles têm que se ajustar, você tem que ir lá e melhorar a produtividade, melhorar a venda, a rentabilidade. Então é importante que a pessoa sempre analise essa posição financeira da empresa. Quando a empresa perde a capacidade de gerenciar ela mesma a parte financeira, ela já começa a trabalhar para os outros, dizer assim, né? Banco, agiota, todo esse tipo de pessoa, quer dizer, você vai começar a trabalhar muito para poder pagar o custo do capital que você está pegando
que normalmente vai ser mais caro do que se fosse seu. Seu, você já pagou por ele para adquiri-lo. Depois que você adquiriu, você não tem, é custo zero para você. Não, minto. Nem é custo zero, né? O custo, uma coisa que você tem que olhar nesse equilíbrio financeiro, não é um mês, mas você tem que olhar no decorrer do tempo da sua empresa o seguinte: se eu não tivesse o meu capital na empresa, quanto que eu teria ganho? É um fato interessante, porque eu vou investir, tem várias coisas, investir em imóveis, você pode investir. Daqui 5 anos, 7 anos, como que eu estou? Não, eu tive uma rentabilidade média de 1% ao mês. Então, essa sua empresa, ela deve te dar um retorno no mínimo igual que você teria, né? O empreendedor tem que olhar, não quer dizer que não vou vender tudo, então vou ser agiota, vou investir no mercado financeiro. São duas coisas distintas. Eu estou dando um exemplo só, porque se você hoje tem uma rentabilidade facinha, sem risco nenhum, de 1% ao mês, e a sua empresa está dando prejuízo, está dando 0,5%, você está pagando para trabalhar. Né? Então, é um dado que você deve analisá-lo. Não quer dizer que você tem que acabar com a empresa, não. Tem que melhorar a empresa, ser mais dinâmico, procurar outras formas de trabalhar para você compensar isso aí. Porque você é um empreendedor, você quer empresa, você não sente, normalmente não se sente muito feliz, mesmo que ganhe dinheiro, mas você não se sente feliz. Normalmente o empreendedor ele gosta daquilo que ele faz, ele tem prazer em fazer aquilo. E essas pessoas que trabalham assim, ela tem que procurar equilibrar isso aqui, entender a empresa, para que ele continue. É bom para o país, é bom para a sociedade, é bom para ele. Para que a empresa cresça e vá para frente. Celso, você trabalhou com grandes empresários, assim, pessoas que começaram muito pequeno, né? Pessoas que começaram do zero mesmo. Qual a visão do senhor, assim? Porque muita gente fala assim, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou conseguir. Mas para a pessoa chegar, primeiro ela tem que começar, né? Primeiro ela tem que dar o primeiro passo. E muitas pessoas ficam esperando, tá tudo pronto para começar. Eu sempre falo que às vezes as pessoas querem ver a bola muito redonda para abrir seu negócio, para começar a ter sua empresa, sua loja. Você ouviu muita gente começando do zero, né? Vi pessoas que saber a empresa que eles têm hoje, o grupo que é, você pensa, não acredito. Mas muitas pessoas começaram, tipo assim, vendendo o almoço para comprar a janta, vamos dizer assim. Com empresas pequenas, mas com muito sonho, muita determinação. O empresário ele costuma até sacrificar a família, ele sabe disso, ele tenta compensar, porque é muito envolvente. Você pensa, mas a minha empresa é pequena e tal, mas se você, na hora de você procurar na internet, você pesquisar, você viajar no final de semana para tentar comunicar com outro fornecedor que vai te dar mais condições e tal. Então é uma busca incessante. E a pessoa que faz isso com prazer, eu já ouvi mais de um empresário falar assim, eu, graças a Deus, hoje eu não trabalho mais por lucro, por dinheiro. Trabalho por satisfação, gosto do que eu faço. Ele sente bem em dar emprego. Nós tivemos na empresa relatórios que mostraram que determinado setor era deficitário, mas ele olhou lá e disse, não, são 150 famílias, tem 150 funcionários, não vou, arruma outra forma, não aceito essa. Quer dizer, ele não, a lógica seria, está dando prejuízo, então fecha, vence, acaba com isso aí. Ele não, ele quis manter o emprego. Então, esse tipo de empresário, ele é o que o país precisa, a pessoa trabalha não trabalha só em função do dinheiro. O dinheiro faz parte, mas não trabalha só em função do dinheiro. Pelo amor e também. Consegue, viu? A pessoa ela sai com muita dedicação, muito trabalho, muita renúncia, mas igual sobe os degraus. Sobe os degraus, né? Vence. Eu sempre falo isso, porque às vezes as pessoas têm sonhos, mas tem que traçar, né, o seu projeto, traçar todo o planejamento para chegar até lá. Porque às vezes as pessoas têm invertido muito, primeiro quer realizar os sonhos para depois trabalhar. Então primeiro trabalhar, construir, né, para daí ficar em cima realizar seus sonhos. Um outro ponto, Celso, que eu vejo muito, que as pessoas têm muita dificuldade de controlar o seu negócio. Como que o senhor vê a importância de controlar? Muitas pessoas não gostam de falar de dinheiro, não gostam de falar de financeiro. Eles veem, assim, às vezes o controle da empresa como um bicho de 7 cabeças. E às vezes a pessoa consegue controlar até com papel e uma caneta. O senhor tem essa visão também? Olha,
existe uma tônica. Tem gente que, hoje a informática, hoje ela faz parte do nosso cotidiano, mas quando iniciou essas primeiras informatizações, só grandes empresas tinham um mainframe, né? O computador refrigerado a água, a CPU dele ficava dentro desse ouvido. Então, não sei se tem isso aí hoje ainda, mas era uma coisa assim. Então, as grandes empresas tinham um nível de informatização que hoje todo mundo vê com muita facilidade. Aí hoje você compra vários programas na internet, até disponível. Na cidade tem, que antes era uma coisa absurda, né? Era poucos programadores que faziam. Então, os grandes grupos já buscaram isso, investir milhões de dólares para ter controle, para ter dados na mão. Por quê? Porque você tendo dados na mão, você abre 10 filiais ou fecha 100. Você tem dados. Essas filiais aqui estão rentáveis, promissor, dentro de 5 anos volta o investimento todo e tal. Isso que está dando prejuízo. Por quê? Aqui está aqui o relatório. Então você fecha isso e abre isso com dados numa folha de papel. Isso nas devidas proporções, toda empresa tem que ter. A pessoa monta um bom negócio, né, seja qual empresa que for, qual ramo que for, é rentável. Mas ele sabe que é rentável porque ele não está devendo, ele está conseguindo gastar o dinheirinho dele, o padrão de vida dele melhorou, e o estoque está lá e tal, eu estou ganhando. Mas ele tem 3, 4, 5 tipos de produto que estão dando prejuízo para ele. Então ele podia estar ganhando um plus a mais. Aí com esse plus a mais, ele compraria um outro veículo para entrega, sabe? Então é uma cadeia. Então a necessidade de dados, todo empreendedor, toda corporação, ela tem que ter uma preocupação em buscar isso. E o dados, qual que é o grande problema do dado? Quando você olha para o número, você tem que saber que está certo. Porque o grande problema do número, sim, todos os empresas têm balanço, tem. Eles vão lá quando o dado tinha um balanço de dados. Você dá uma olhada nele assim, em 30 segundos você detona ele. Fala, e esse caixa aqui existe? Isso aqui. Então, aí o que adianta você ter o dado, mas você não tem coragem. Você vira para o empresário e fala, pode fechar a sua empresa, está quebrado. Não, que é isso? Mas olha aqui, seu balanço é esse aqui. Você vai ver, não foi feito provisões, está faltando técnica contábil. Então, assim, o empresário que busca os dados, ele vai aprimorando. Ano após ano, ele vai aprimorando. Se há investimento, nem sempre é necessário você investir, dependendo da empresa, você investir demais em controle, engessa ela, porque engessa. Vamos supor, você vê, tem esse setor aí, supermercadista, ele tem um chão de mata-burro, tudo que entra para a loja tem que passar no mata-burro, é a barra, código de barra. Passou no mata-burro, entrou na loja, está registrado no computador. E se você for vender, ele acusa que não tem, está vencendo dados, então tem toda uma parafernália para você preencher cadastros e normas, tem que passar nos mataburros, dobrar, fazer assim, embalar, voltar no mataburro e tal. Então, mas ele é uma administração, uma congregação enorme, ele precisa que tudo seja assim, e funciona tudo a contento. Mas a folha de pagamento dele é muito alta, tem muitos funcionários, tem custo alto, mas ele precisa ser assim. Aí ele falou assim, mas aí o cara biológico, ele, a esposa dele, claro, não vai montar uma estrutura assim, mas ele tem que preocupar todo dia. Desde o início ter esse controle, né? Ter esse controle, todo dia ver venda, fazer histórico das vendas, essa verificação de estoque, preocupar com roubos, né? De pessoas chegam para comprar e roubam peças, essas coisas assim, roubam produto. Então, a preocupação com o controle de dados é uma constante no empreendedor. Aí, hoje a informática ajuda, barateou, mas às vezes ela pode burocratizar tanto a sua empresa que você vai matar, vai investir, gastar dinheiro e não vai aplicar. Então é melhor você desenvolver seus próprios controles, mas com a preocupação constante de conhecer a sua empresa. Se ele sentar com um colega, com um irmão, com alguém e falar sobre a empresa dele, ele tem que saber. Hoje eu tenho mais ou menos os X em estoque, eu devo tanto, mas tem tanto para receber. Ele tem que ter essa noção, até para ele tomar decisão, porque dado momento chega um representante, ele vai comprar um produto. Se ele comprar mais um caminhão, ele tem mais 20% de desconto. Entendeu? Então ele tem que conhecer assim, não, eu tenho dinheiro para pagar ele, porque se eu for comprar mais esse aqui e ter que descontar no cartão,
às vezes o lucro que ele vai ter vai ficar pequeno. Ele vai trabalhar, o que eu falei, vai trabalhar muito para os outros. Pagar os outros. O outro que tem o capital, ele está deitado na sombra, você trabalhar para ele. Então, eles são ruins? Não. Eles também, esse pessoal, o mercado financeiro, impulsiona o país também. Só que você tem que estar consciente do que você está pagando, do esforço que você está fazendo para você pagar aquilo. Porque tem que retornar para a sua empresa. Então você está trabalhando e está pagando os outros, né? Está pagando para trabalhar. Como se diz, está trabalhando e pagando juros. Ou um esforço muito grande, renunciando muita coisa, com pouco retorno financeiro. Aí o pouco retorno financeiro não é ganância, não. É porque a empresa ela precisa ser rentável para ela reinvestir e ela crescer. Porque se a empresa não crescer, ela diminui, porque o mercado cresce, né? Ontem eu ainda vi, mostrei meu menino ali na internet, mandaram um mapa mundi com a população, acho que 50 anos antes de Cristo e até 2050, a população do mundo. Então, há 2000 anos atrás, poucos lugares, né, Europa, Oriente Médio lá, tinha algumas aglomerações, os pontos lá são 1 milhão de pessoas. Então, quando vai chegando 2000 e pouco até 2050, clareia o mapa todo. Então, quer dizer, a humanidade, com todo o mapa demográfico dela, mas ela está crescendo. Então, se a sua empresa está dentro do mercado, ela tem que crescer. Porque se ela não crescer, ela vai encolher. O mercado vai comer ela, vai ficar para trás. É o que tem acontecido, às vezes até com grandes empresas. Tem empresas que não querem mais crescer e tem empresas fechando porque às vezes não se atualizam, né? Não se moderniza e não vem para a atualidade e o mercado tem comido elas, né? É isso aí. Cada vez mais. Celso, então qual mensagem que o senhor deixaria para quem quer abrir a sua empresa, quer começar o seu negócio hoje? Bem, que não tenha medo, mas seja responsável, tem que trabalhar e tem que gerenciar. Tem pessoas que ela é um excelente vendedor, aí ela empreende, monta algo para ela trabalhar. E ela continua sendo vendedora, não tem problema nenhum, mas hoje ela é vendedora e proprietária, ou gerente, ou diretor. Ela ama vender, gosta de vender, mas pode usar isso aí, mas ela tem que pensar que a empresa está na responsabilidade dela. Porque o empreendedorismo é da pessoa, é de cada um. Então, se ele tem um sonho de crescer, de ter uma empresa, ele tem que gerenciar. Tem que preocupar com ela, pensar 24 horas nela. É lógico que ele tem vida, tem família, mas ele tem que... Eu conheço empresários que eles só fazem viagem com a família de férias, mas nos lugares que ele precisa ir. Se ele precisa ir num estado qualquer para resolver alguma coisa para a empresa, ele procura algo que tem de turismo lá perto para ir com a família, põe a família lá, ele vai lá, trabalha e fica mais uns dias com a família. Então, você fala assim, mas exagero? Não, ele é responsável, ele vai ficar 15 dias fora da empresa, então ele trabalha também fora da empresa. Então, quem que tenha coragem, que tenha disposição, não é tendo responsabilidade de gerenciando, porque todo empreendedor, o que ele é? Ele vai ou vender, comprar e vender, ou ele vai produzir. Então, se você comprou o que vende, não tem jeito de você perder. Você perde com crédito mal feito, a pessoa não te pagar. Então, assim, eu falaria para a pessoa assim, o país nosso é um país dá muita oportunidade. Hoje nós estamos aí com essa dificuldade que o país está com a gestão, mas entra governo, sai governo, a vida continua. Pra você ter uma ideia, que o empreendedor diz, eu tenho medo de abrir, sempre tem um espaço. Numa guerra, um país destrói toda a estrutura. A primeira coisa, perde a estrutura operacional, então a economia vem baixando, né? Hiperinflação, aquelas coisas loucas. Mas chega um lugar que para. Mesmo numa guerra, mesmo numa catástrofe, por quê? As pessoas têm que comer, então tem um mínimo que gira a economia, nem que seja trocar, eu trago uma blusa laranja, você me dá um quilo de sal, mas que a economia vai parar ali mesmo na catástrofe, na guerra, ela não para. Então tem espaço para todos. O diferencial é a forma e o tanto de trabalho que você vai dedicar para aquilo.
para aquilo que você pretende. E buscar ter um conhecimento, né? Porque muitas pessoas querem começar no escuro, eu vou fazer isso e pronto. Então, a importância de ter um conhecimento antes de abrir o seu negócio, né? Ter uma base. Isso é primordial, sabe, Olga, porque o giro, as normas, tanto faz uma empresa pequenininha começando hoje, como um conglomerado. Os problemas são sempre os mesmos. As formas de resolvê-los e o volume do capital envolvido nesses problemas ou soluções, é que é diferenciado entre uma empresa pequena começando hoje e uma grande. Então, do mesmo jeito que o empreendedor vai começar aqui, gosta de planejar, ver o produto, fazer pesquisa, mesmo que seja a pesquisa pessoal ali na região, perguntando, conhecer alguma coisa, porque às vezes a pessoa vai abrir um açougue. Ele passa lá, vamos para o lugar ali, estou procurando para o açougue, vai lá e põe o açougue. Ele não preocupa em dar uma rodada no quarteirão, ver se tem muita casa por perto, se já não tem outro concorrente que tem 50 anos, está no quarteirão de baixo. Então ele tem que ter um planejamento, um mínimo planejamento. Assim como um conglomerado, se for abrir uma empresa num país estrangeiro, ele vai estudar as leis trabalhistas, vai estudar as leis tributárias, ele vai mandar a equipe para lá para analisar o local. Ele, mesmo grande, que ele podia pôr dinheiro, mandar fazer, não, ele preocupa em analisar e fazer. Então, a mesma coisa o pequeno. Por menor que seja a empresa, por melhor que seja o empreendimento, ele tem que conhecer do setor, né? Falar a linguagem, né? Então, por exemplo, eu já fui motoqueiro, né? Já fui treieiro. Põe treieiro perto um do outro, quem está de fora vai dizer, pô, que dialeto que esse povo está falando? Toda a forma de conversar, de falar é uma coisa. Então, o empreendedor é a mesma coisa. Ele conhece alguma coisa, ele tem que saber o métier daquele setor. Saber onde ele está entrando, né? Conhecer, saber isso aí. Então, aí ele conhecendo, estudando, analisando, conversando com quem já teve, com um amigo, ou pesquisando. Hoje a internet fornece muita coisa, claro, você não pode confiar tudo, acreditar tudo que está na internet, mas ele deve buscar isso aí, para ele entrar, aí sim, ele planejou, ele estudou, ele analisou, ele já tem um conhecimento. Tem um conhecimento. Aí, como dizer, arregaçar a manga e trabalhar. Isso mesmo. Sem medo e com muita disposição. Isso mesmo, Celso. Então, muito obrigada. Gente, hoje nosso bate-papo foi com o Celso. Celso, muito obrigado por dividir com a gente todo o seu conhecimento e até breve. Obrigado.